Na época, quando eu fui para o direito, eram não só o direito, mas outros cursos e outras profissões também estavam em alta. Foi aquele período de ascensão, né? Uhum. Aquele de ascensão de todas as pessoas, de você conseguir ter acesso a uma faculdade privada, de você conseguir fazer um financiamento, de você conseguir uma bolsa. Foi um momento que aquelas pessoas que não conseguiam ter eh, uma base financeira, ou tanto em casa quanto em relação ao trabalho, teve a oportunidade de estudar. E então eu aproveitei essa oportunidade, né? Que maravilha. É, Então, sua faculdade, todos os seus estudos foi totalmente gratuito com essas questões de oportunidade que você teve. o serviço social eu tinha bolsa, 100%. Tinha bolsa. Tinha bolsa 100%. Agora, o direito não. Quando eu comecei a cursar o direito, eu comecei pagando. Na época, como eu eliminei bastante disciplina por conta do serviço social, então a mensalidade era bem baixa. Nossa, que legal. Você conseguiu somar e reaproveitar, de certa forma, o Consegui serviço. reaproveitar. E aí, por ser a mesma instituição, né, a carga horária era a mesma, então eu eliminei. Que E perfeito. aí só que aí eu me atrasei um pouco. Me atrasei um pouco na minha formação, Uhum. até porque eu cheguei num momento de impasse, se era algo que eu realmente queria. Certo. Por enfrentar as dificuldades de uma situação, trabalhar, e no meio da trajetória eu consegui uma bolsa 100% em história. Hum, E aí era uma das minhas maiores vontades fazer o curso de história. Então eu entrei nesse impasse de vou trancar o direito e vou fazer história. Eu já estava no terceiro ano do direito. certo. E aí eu falei, meu Deus, agora E eu era. abandono nesse terceiro ano ou eu continuo. Aí eu falei, pensei, coloquei na balança, pensei, falei, não, eu vou continuar. E era 5 anos de graduação ou 4? Cinco, foram 5. cinco. Então era só mais 2 aninhos. E aí eu falei assim, poxa, vou continuar. Só que aí eu fui encontrando alguns obstáculos, um pouco de dificuldade para a mensalidade do direito na época era muito cara. E mesmo Imagina. trabalhando registrada, eu não conseguia pagar. Uhum. Então eu optei pelo financiamento, né? Fiz o FIES na época, eu consegui. E para mim, assim, foi excelente, porque apesar de trabalhar, né? Uhum. Enfim, todas as despesas e tudo mais. Então, o financiamento foi algo que com certeza me ajudou muito, né? Uhum. Mas me Uhum. formei. Com prazo, deu tudo certo. Quando eu me formei na pandemia. Nossa. Foi logo no início da pandemia. Então, foi em 2020, né? Uhum. E aí eu me formei no meio do ano, que foi em maio, né? Maio, junho, maio. Certo. E suspenderam tudo. Meu Deus. Suspenderam a OAB, a gente já estava tendo aula online, e a minha colação de grau, ela foi presencial. é, Nossa, ainda vocês conseguiram a na gente época. conseguiu Que na época, perfeito. porque eles liberaram, tava tudo suspenso, falei, não, vamos retomar. A nossa chegou a ser presencial, mas as outras passaram a ser online. Nossa. Que a gente tá até de máscara, né, e tudo mais nas fotos. Uhum. É, mas, enfim, foi marcante, mesmo serviço online, tá especial, né? Uhum. É, então, nessa fase de interrupção aí, tanto da prova da OAB, da minha formação, é, foi muito difícil, porque sem a OAB, o que eu ia fazer? Sim. No meio de uma pandemia. E aí você imagina, eu investi tanto, batalhei tanto, porque eu sei que muito do que você faz no direito é caro. Os livros, todos os materiais para uma graduação é muito caro, né? Sim. Apesar de você conseguir uma bolsa ou um financiamento, ainda consegue ser muito caro, né? Sim, com certeza. Não só pela mensalidade, mas a gente precisa fazer um cálculo geral, né? De combustível, de tempo, de alimentação.
de livros, de material, notebook. Então, assim, tudo, né? Você precisa parar para colocar na ponta do lápis, né? Realmente estudar é caro, né? Uhum. É, e então eu fiquei um ano e meio Nossa. esperando para sair a OAB. Ixi. Porque foi naquela época que libera, não libera, libera, não libera. E você já tinha feito a prova ou não? Não, nunca Você, tinha feito. você tava esperando pra poder fazer a Tava primeira esperando pra prova. fazer a prova. Nossa. E aí meu desespero foi, nossa, agora eu vou esquecer tudo que eu estudei, porque o tempo vai Uhum. passar, as coisas vão mudar e o que que eu vou fazer? Justamente. Porque nesse 1 ano e meio poderia ter novos temas pra cair na prova e coisa que às vezes você nem estudou. O Sim, que sim. ia ser? E aí, e aí teve uma prova, que foi uma prova que eu não havia me inscrito. Uhum. É, e aí teve essa prova, enfim, encerrou, que salvo engano foi uma segunda fase. Aí na outra eu já me inscrevi. E não, na próxima eu já vou fazer. Foi uma prova, foi a primeira prova realmente, de fato, pós-pandemia. Quer dizer, Uhum. pós, entre aspas, né? Porque ainda tava rolando, mas já tava mais ameno. Uhum. E isso, eu fui e todo mundo ali com a expectativa de, nossa, a FGV não vai pegar pesado, porque teve a pandemia e tudo mais, então, assim, é possível, né? Enfim, todo mundo já, aquele estigma, né, de FGV. É, e aí eu fui, sentindo zero preparada. E de fato, assim, eu não havia me preparado como eu deveria. É, foi uma prova muito difícil. Muito. Imagino. Não, assim, foi. Eu lembro das notícias saindo e foi o maior número de inscritos, né? Até porque ficou parado. Imagino. E muitas notícias dizendo realmente que foi uma das provas mais difíceis da FGV. E que a FGV realmente pegou muito pesado. Poxa, É, FGV, hein? Meu Deus. a banca realmente pegou muito pesado. Mas deu certo, passei. Nossa. E aí passei com o que eu precisava, mas enfim, o importante, né, é passar. Numa das É, provas mais difíceis, superou tudo. com muita agonia e, enfim, desespero. Deu certo, fui para a segunda fase. Aí Uhum. eu escolhi direito trabalhista na segunda fase. E aí eu fui para repescagem. Aí na repescagem eu passei bem, passei tranquila. Isso aí. Não precisei ir pro cursinho, deu tudo certo. Então aí eu pude tirar minha carteirinha, Que pude minha legal. licença da OAB. Foi no começo de 2022, quando eu fiz a solicitação. E foi o início. Que perfeito, maravilha. Então, querendo ou não, você estava passando por um momento difícil em época de escola. Você se motivou e usou aquilo como um motivo para se fortalecer e buscou falando assim: já que não fizeram bem para mim, talvez eu vou tentar fazer o bem pro próximo, mas ao mesmo tempo também ajudar aqueles mais vulneráveis que estavam talvez numa situação equivalente ou abaixo até do que eu estava já passando também, né? E aí você usou isso como um gatilho também de motivação para superar esses obstáculos e traçar o seu caminho aí dessa jornada que foi seguindo, né? Sim, justamente isso. De pegar aqueles pedacinhos que vão ficando, né, pra trás, Sim, a gente junta os cacos e fala, peraí, vamos ver o que que a gente pode fazer disso aqui. E aí a perfeito. gente vai. Perfeito. Então, ó, a partir do momento que você já se graduou em direito, você chegou a ter vários aprendizados, né, e conhecimentos sobre provavelmente várias áreas dentro do direito. O que mais te interessou naquela época? Na época, o que mais me despertou interesse foi o direito constitucional, com Certo. certeza. E você vê que você passa a ter conhecimento de algo que é, deveria ser de acesso a todos. Uhum. E esse acesso a todos que eu digo não é porque direito que está na Constituição, Uhum. mas é porque ele é muito mais do que a Constituição é muito mais do que a gente pensa. Sim. E eu falo que o direito constitucional deveria ser uma matéria
que deveria obrigatoriamente estar no colegial. Uhum, Principalmente desde o do primeiro ano do colegial, eu acho que seria uma matéria essencial, e daria um norte melhor para os alunos, para os adolescentes e para eles poderem desenvolver e ter conhecimento, do que a gente precisa, né? uhum, E do que tá ali não só para, talvez efetivamente não funcione como deveria, mas você saber que você tem um direito ali, muda a sua visão das coisas, né? uhum. Então, quando eu cheguei na faculdade e eu comecei o direito, eu não tinha noção de quão amplo é o direito constitucional, de o quão completa é a nossa Constituição. Então, isso para mim realmente foi uma matéria que me deslumbrou. É uma pena que a gente, a gente tem só 2 anos, então, um ano, né? Na verdade, a gente tem 2 termos de direito constitucional. E nosso primeiro ano, que é a Teoria Geral do Estado, que também engloba bastante Constituição. É, então, uma pena, porque por mim poderia ter aí os 5 anos de faculdade. Perfeito.